Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no vídeo de hoje para falar sobre a doutrina da Igreja Católica e sobre o que ela pensa sobre as outras doutrinas no vídeo. Vamos estudar hoje sobre a doutrina da predestinação. Qual a visão da Igreja sobre a predestinação? Qual a visão calvinista, que é a que já gerou muitas discussões e muitos debates, essa visão calvinista, e sobre o que os santos diziam sobre essa predestinação na visão católica. Bom, vamos lá. Para começar o vídeo, vamos falar afinal o que é essa tão famosa predestinação. É a visão que diz, segundo Calvino, que alguns serão salvos e alguns serão condenados. Ou seja, segundo Calvino, a graça de Deus vai escolher quem vai ser salvo, ou seja, quem vai para o céu, e quem vai ser condenado. Tudo isso antes mesmo da pessoa nascer, ela já é predestinada, ou seja, já dá o nome à doutrina da predestinação, ela já é predestinada ao inferno ou ao céu. Então também já fica aí explicado a thumb do vídeo, acho que ficou até um pouco sensacionalista, predestinados ao inferno. Enfim, essa é a visão calvinista da história. E antes de começar e explicar o porquê não funciona desse jeito e qual a visão da igreja, eu vou explicar em 5 pontos o que Calvino explicava sobre essa visão dele. Obviamente ele se baseou em algo, estava errado, mas que ele tem uma base. Ele dizia que a eleição era incondicional, ou seja, não Deus na sua soberania ele já predestinava alguns indivíduos para a salvação sem mérito ou ação humana. Ou seja, se é um condenado, vamos dizer, é uma pessoa que está na cadeia, que estrupou uma pessoa, enfim, a pior pessoa do mundo que você imagina, se Deus, antes mesmo dela nascer, ele já sabia que aquela pessoa fazia isso e mesmo assim ia escolhê-la para ser salva. Ou seja, não tinha motivo de agir bem. Segundo Calvino, mesmo que você aja bem ou mal, você já vai ter algo, já vai ser destinado a algo. Então, se você for escolhido para ser salvo e agir da pior forma possível, você continuará sendo salvo. Essa é eleição incondicional. E tem a predestinação dupla. Como assim? Ele defendia que a predestinação significa que Deus não só predestina uns para a salvação, mas também para o inferno. Ou seja, ele pode escolher 10 para a salvação e um para o inferno, ou vice-versa. Isso é a predestinação dupla, as duas formas de ser predestinado. E a graça irresistível, ou seja, de acordo com Calvino, aqueles que são eleitos por Deus para a salvação não podem resistir à graça divina, que Deus concede a graça e ela efetivamente leva à salvação. Como levando de acordo até com o primeiro ponto de Calvino, que dizia que independente do que você faça, você será salvo, e independente do que você faça, você será condenado. E tem o quarto ponto, a perseverança dos santos, que ele dizia que uma vez que a pessoa é eleita por Deus e recebe sua graça, eles perseverarão na fé até o fim. A salvação, portanto, é segura e não pode ser perdida. Então, por mais que você seja salvo e faça tudo que vier a fazer, tudo que fizer de mal, você não pode perder a salvação. Não é uma moeda de troca, segundo Calvino. E do mesmo jeito para que as pessoas que são condenadas. Mesmo se você for a melhor pessoa do mundo, você já vai ser condenado, não importa o que faça. Não importa o quanto bem, não importa o quanto fé você tenha. E o quinto e último ponto, depois, antes da gente começar a falar da visão católica, é a total depravação. Os calvinistas acreditam que, devido ao pecado original, a natureza humana está totalmente depravada e incapaz de escolher Deus ou fazer bem por conta própria. A salvação, portanto, deve ser inteiramente um ato da graça de Deus. Exclui completamente. Você pode excluir da equação, passar um traço por cima da questão do livre-arbítrio. Arbítrio. Calvino ele passa esse traço ali, exclui da equação o livre-arbítrio por causa da questão do pecado original, ou seja, exclui todas aquelas passagens bíblicas sobre escolher o bem, sobre fazer o bem, não importa. O pecado original tirou essa sua opção, não tem argumento, segundo Calvino, para você fazer o bem por conta própria. Por conta própria, quem faz o bem somente é por graça de Deus. Qual é a visão católica sobre a predestinação? Para deixar claro que a Igreja Católica é completamente contra essa predestinação protestante, calvinista, e que a que a Igreja toma por si só, uma que já está até no catecismo, é que Deus escolhe todos para ser salvos. Ele quer, por sua vontade, na sua soberania, que todos sejam salvos, mas por amor, ele entrega o livre arbítrio. Ou seja, ele quer que nós amamos ele. E por isso ele dá o livre arbítrio para cada um de nós. Tipo assim, ele não vai forçar a gente a amá-lo e assim ser salvo, e nem vai forçar realmente a gente a ser condenado. Ele, escolhe. Vamos dizer que Deus vai estar se representado aqui por mim. Eu vou escolher se você, segundo Calvino, eu vou escolher se você vai para o céu e para o inferno. Mas na visão católica, eu já sei o que você vai fazer, mas mesmo assim eu lhe dou aquela opção de você fazer por amor, porque eu quero que você ame livremente. Afinal, o amor é uma escolha. A visão católica resumida é dessa forma.
Só que ela é dividida em duas vertentes. É a vertente agostiniana e a vertente tomista. Elas não discutem entre si, são apenas formas de ver. Tem muita gente que pensa que Agostinho falava o contrário de São Tomás, mas não discutem. São formas de ver uma questão e algumas têm algumas particularidades. Eu vou dizer assim porque não é algo contra, não é que Agostinho estava certo e Tomás não. Só que hoje em dia, nessas formas de ver a predestinação, é preferível a predestinação tomista. Bom, vamos lá, deixando de enrolar e começar com Santo Agostinho. Para começar direto e vocês verem que Santo Agostinho não era contra o livre-arbítrio, que tem gente que fala, ele diz logo que para a gente ser salvo a gente tem que ser servo. Essa é a frase de Santo Agostinho: para ser salvo, seja servo. Escolha amar, escolha servir, escolha Nosso Senhor, ou seja, a depender de nossas escolhas. Santo Agostinho, ele dizia que a salvação é exclusivamente a ação de Deus e que a graça é irresistível e leva infalivelmente à salvação daqueles. Ou seja, a eleição é incondicional. Deus escolhe quem será salvo, ou seja, todos nós seremos salvos sem considerar méritos ou ações humanas. Tudo aquilo por causa da sua misericórdia. Não é que ele estava concordando com Calvino ou Calvino estava concordando com ele. Tanto que ele brigava com os arianos e arminianos nessa questão. E Agostinho dizia que Deus escolhe a todos nós, independente dos nossos atos, Ele escolhe por misericórdia, querer nos amar e querer nos salvar. E o livre-arbítrio e a natureza decaída. Ele dizia que Agostinho reconhece o livre-arbítrio e acredita que a natureza humana está corrompida pelo pecado e que os seres humanos são incapazes de escolher Deus por conta própria. Assim, a graça de Deus é necessária para regenerar a vontade humana. Essa graça de Deus, da qual ele fala, é o amor que é infundido em nós para nós escolhermos qualquer uma das coisas. Nossa natureza, ele era o doutor da graça da natureza, então ele já dizia que a nossa natureza está corrompida por Adão. Então a nossa escolha é meritória somente pelo amor que Deus infunde em nós, o seu Espírito Santo que está dentro de nós, recebemos pelo batismo. Então é por esse amor, pelo Espírito, que nós podemos escolher entre Deus ou as outras coisas. E sobre a predestinação de São Tomás, ele dizia, é dividido em outros pontos, mas vamos lá, para começar, ele dividia a graça em duas coisas: a graça suficiente e a graça eficaz. Ele dizia o quê? Ele distinguia essas graças para dizer que a graça suficiente é a oferta de Deus, enquanto a graça eficaz depende da resposta positiva do indivíduo à graça suficiente. Explicando que esse assunto é bem complicado. São Tomás ele dizia que Deus infunde em nós a graça suficiente, essa que nós já temos pelo Espírito Santo, e essa graça vai ser efetizada pela nossa escolha, enquanto a graça eficaz depende da resposta positiva do indivíduo à graça suficiente. Eu já tenho a graça, o Espírito Santo dentro de mim, e eu vou escolher se essa graça vai ser efetivada ou não, a graça eficaz. É o que Santo Agostinho ele explica de uma forma da qual divide em duas. Ele dizia também que a salvação envolve uma cooperação entre a graça divina e o livre-arbítrio humano. A graça de Deus antecipa e capacita a resposta humana, mas não anula a liberdade humana. Aquilo também que Santo Agostinho dizia: a graça vai antecipar a resposta humana, mas não vai anular o livre-arbítrio, não vai anular a liberdade. E ele também deixava claro uma liberdade, uma harmonia entre a soberania e o livre-arbítrio. Ele dizia que a soberania de Deus com a liberdade humana dizia que Deus sabe de antemão quem responderá à sua graça, mas essa resposta é uma escolha livre do indivíduo. Ou seja, aquilo que Santo Agostinho também já dizia: Deus, na sua onisciência, já sabe quem vai escolhê-lo, mas deixa livre para o humano que não sabe qual escolha fará, mas alguma hora há de fazer e tomar essa decisão. E que a eleição divina leva em consideração a previsão da resposta livre e cooperativa do indivíduo à graça divina. Resumindo, a nossa eleição ela vai considerar a nossa resposta e a previsão que Deus tem dessa resposta. Ou seja, se eu responder uma coisa, Deus já sabe da qual eu vou respondê-la, independente dos meus pecados, pela sua misericórdia. Essa já vai ser algo que vai ser levado em consideração na minha predestinação, para ser salvo. Deixando claro novamente que a predestinação católica diz que todos são predestinados ao céu. Todos devem ser salvos, ou seja, todos, na vontade de Deus, não tem distinção entre salvo e condenado. Na vontade de Deus, somente na vontade, Ele quer que todos sejam salvos. Deus é um Pai bondoso e não quer que sejamos condenados, mas às vezes, pelo nosso livre-arbítrio,
nós escolhemos as coisas erradas e acabamos nos condenando. Mas pela bondade de Deus, a vontade dele é que sejamos salvos. É por isso que nós devemos fazer a vontade de Deus, porque é essa vontade que diz para onde nós iremos. Porque se não for para seguir a vontade de Deus, é o contrário. Qual é o contrário de salvação? Pois é. Então, Deus ele quer que eu e você que está assistindo sejamos salvos, mas vai depender também da nossa resposta. Porque se eu decidir amar a Deus, essa é uma decisão, logo é uma forma de amor. E, para finalizar, que já está finalizando, é a natureza da graça. Para Agostinho, a graça é irresistível e infalível, garantindo a salvação dos eleitos. Mas, para Aquino, a graça oferecida a todos é a graça suficiente. E sua eficácia depende da resposta livre do indivíduo. Só para deixar claro aqui alguns pontos, galera. Santo Agostinho não era contra o livre-arbítrio. Isso é uma forma que alguns gostam de criticá-lo e de fazer algumas apontações errôneas a Santo Agostinho. Ele não era contra o livre-arbítrio, mas dizia que para a pessoa escolher certo precisa da graça de Deus, que é uma forma mais explanada, mais explicada na visão de São Tomás. Então, São Tomás ele explica de uma forma mais ampla essa questão do livre-arbítrio. Santo Agostinho ele vai focando em outras coisas, porque ele estava no contexto do tempo, ele estava lutando contra outras coisas, contra os arianos e arminianos, que não focavam tanto naquilo. E agora sobre a eleição. Agostinho defende uma eleição incondicional, que a escolha de Deus não depende de qualquer mérito humano. E Aquino, por outro lado, vê a eleição divina como relacionada à previsão do livre-arbítrio da resposta humana à graça. Para finalizar, vou fazer uma citação aqui do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 600, se vocês quiserem, vai estar escrito aqui embaixo também, que diz o seguinte: Ele, Deus, estabelece, portanto, o seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. E aqui cita em Atos dos Apóstolos que diz o quê? Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira, a fim de realizar o seu projeto de salvação. Nesse parágrafo específico do Catecismo vai deixar claro que Deus ele quer que sejamos todos salvos. Por amor, por ser bondoso, por ser misericordioso e justo, ele quer que nós sejamos salvos. Então, para resumir e finalizar, a predestinação protestante diz que alguns serão salvos e outros não, independente de tudo. E a católica que todos são indiscutivelmente chamados à salvação, mas graças ao livre-arbítrio cabe ao ser humano tomar as decisões, mesmo com a incondicional vontade de Deus que todos sejamos salvos. Então, para ficar bem explicado, eu me confundi muito nesse vídeo, foi um vídeo bem complicado de fazer, é um assunto bem complicado, tá bem acima de minha alçada, mas eu tentei fazer. Então, se vocês tiverem gostado, peço que deem um like, se inscrevam e compartilhem para quem vocês acham que vão gostar. Se tiver alguma sugestão de coisa que podem melhorar no vídeo próximo, por favor, deixem no comentário. E é isso. Se vocês quiserem, terão alguns vídeos aqui na descrição, alguns livros que também vocês quiserem acessar para ler. E vai estar aparecendo aqui alguns vídeos para vocês acessarem e dar uma ajuda no canal. Então acessem, vão lá, curtam e se inscrevam. Muito obrigado e Deus nos abençoe.